Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 12 de setembro. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Não passa por mim sem deixar um sinal. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir nesse final de semana, nesse domingo, é de Marcos 8, de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Pedro diante dos discípulos, das pessoas e diante de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar nesse mês de setembro dedicado à palavra de Deus. E como está a sua caminhada na fé a partir da palavra de Deus? Tome sua cruz. Nos convida, então, a palavra de Deus desse fim de semana. Tome a sua cruz. Nesse mês dedicado à Bíblia, somos convidados a valorizar ainda mais a palavra de Deus em nossa vida de cristãos. O tema central das leituras bíblicas desse fim de semana é o caminho escolhido por Cristo, o caminho apontado por Cristo aos seus seguidores e seguidoras. Na primeira leitura, fala do servo de Javé, em Isaías 50, de 5 a 9. Os judeus tinham uma ideia triunfalista do Messias, esperavam um grande rei, queria devolver ao povo glórias perdidas. Um personagem importante queria resolver todos os problemas. Nunca imaginaram um Messias humilde e sofredor. Isaías apresenta um profeta anônimo chamado por Deus a testemunhar a palavra da salvação e que, para cumprir a sua missão, enfrenta a perseguição, a tortura, a morte, mas ele confia no Senhor. Por isso mesmo, quando acusado, tem certeza da vitória. Os primeiros cristãos viram neste servo sofredor a figura de Jesus. E o Evangelho. Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. O texto reflete a mentalidade triunfalista dos judeus e dos apóstolos. Tem 3 partes: a confissão de Pedro, o anúncio da paixão e o convite de Jesus para o seu
seguimento e as condições. Primeiro, Jesus está a caminho de Jerusalém. Uma pergunta: quem é Jesus? Para o povo, é apenas um homem, convocado por Deus, enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Para o grupo, é o Messias libertador que Israel esperava. Pedro acerta na resposta, mas era logo em seguida na prática. Segundo, o caminho de Jesus. Jesus explica aos discípulos que a sua missão messiânica passa pela cruz. Pedro reage e tenta afastar Jesus do plano do Pai. Jesus lhe responde: vai para longe de mim, Satanás. Terceiro aspecto, o caminho dos discípulos é semelhante. Deve renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. No caminho do amor, da entrega e do dom da vida. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos, ganha a vida eterna. O texto nos ilustra a lógica dos homens, Pedro, e a lógica de Deus, Jesus. A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, no êxito, no dinheiro, na fama. A lógica de Deus aposta na entrega da vida a Deus e aos irmãos, assumindo os valores do reino, vivendo o amor na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade e na simplicidade. Mas quem é Jesus? O que as pessoas dizem de Jesus? Muitos veem em Jesus um homem bom, um mestre admirável, um grande líder revolucionário, preocupado em construir uma sociedade mais justa e fraterna. Um homem extraordinário, mas um homem apenas. Quem é Cristo para nós? A pergunta de Cristo aos discípulos no Evangelho é muito atual. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não deseja que paremos naquilo que se diz dele, mas que tenhamos encontro pessoal com ele, o sigamos. Assim, a nossa resposta sobre sua identidade não será a projeção de nossa inteligência, mas uma profissão de fé que brota de um coração e de uma mente iluminada pelo Espírito Santo, como aconteceu a Pedro. Pode acontecer que o nosso pensamento sobre Cristo não corresponda realmente à sua identidade. Assim como Pedro não queria ouvi-lo falar de sofrimento e de morte, mas se aceitamos estar com ele, de ser seus discípulos, aos poucos descobriremos o sentido profundo de suas palavras e de suas ações, e compreenderemos o seu amor infinito pela humanidade. Cristo continua a convidar discípulos para segui-lo. E as condições são ainda hoje as mesmas: renúncia e cruz. Sem a cruz é impossível entender quem é Jesus e o que significa segui-lo. Segundo a leitura, Tiago lembra que o seguimento de Jesus se realiza com gestos concretos de amor, de partilha, de serviço e de solidariedade. Que tipo de cristãos imaginamos? Um Cristo fácil? Um Cristo difícil? Uma religião sem cruz, sem desafios, sem canseiras? Milagreira ou comprometida e solidária? O que significa a cruz em nossa vida? Uma desgraça ou uma oportunidade de libertação e de salvação? Qual a nossa atitude diante da cruz? Tomamos a cruz com tranquila e humilde aceitação? Ou tentamos, como Pedro, fugir do sofrimento? Ou carregamos a contragosto e até revoltados? Renunciamos a nós mesmos em favor dos outros? Ou talvez sejamos nós a cruz para os outros? Nós carregamos a cruz toda a vida que sacrificamos a nós mesmos para praticar o bem e fazer alguém feliz. Sinto-me, de fato, um seguidor, uma seguidora de Cristo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a Mãe da Misericórdia nos abençoe e possamos celebrar bem o nosso domingo, dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado fim de semana.